Ser chamado de pastor Paulo Mazzoni é uma honra para mim, pode ter certeza disso. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E nós vamos ler apenas o verso 4. É um verso muito conhecido, você sabe de cor com certeza. Filipenses 4:4. A versão que eu uso é a versão atualizada, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Talvez você use outra versão, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Mas eu vou seguir a versão atualizada e pedir que você repita comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Podem sentar. Eu quero pedir para você licença para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para dar essa resposta não, porque essa pergunta não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Eu estive na África do Sul há alguns anos, visitando a missão Quacisabando. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. Eu achei magnífica a resposta. Então vou mudar minha pergunta aqui. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seus pais podem garantir que você é um menino, uma menina feliz? Seus filhos podem garantir que você é uma mulher feliz, um pai feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, os irmãos da igreja podem dizer isso a seu respeito? É muito provável que a essas alturas você já esteja criando algum mecanismo de defesa aí no seu coração. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, estava fazendo essa pergunta porque não conhece a minha vida. Se eu contar minha história, até pedra chora. Talvez você até pense: mas será que dá para ser feliz no mundo de hoje? Com tanta corrupção, maldade, violência, impureza, etc, etc, etc. Será que dá para ser feliz? Quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto da cadeia, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma. E ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 coisas aqui. Primeiro, a alegria aqui não é substantivo, a alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo. A alegria não é opção, a alegria é mandamento. Você não tem o direito de ser uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus.
O evangelho que alcançou você é boa nova de grande alegria. O reino de Deus está dentro de você, alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas Paulo diz assim, alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Então vou fazer uma perguntinha para você. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também, ou só na minha que fica? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também, ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é ultra circunstancial, não depende de circunstância. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das dificuldades. Sabe por quê? Porque a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. Mas você não precisa ser um grande psicólogo para entender uma coisa. Nem todos os crentes salvos em Cristo Jesus estão desfrutando dessa alegria. Tem crente que parece que tem uma aura de tristeza no seu semblante. Você olha para ele, há um abatimento de espírito, há uma angústia na alma, há uma tristeza, há uma falta de brilho nos olhos. E a pergunta é, o que está acontecendo? Quem é que está saqueando essa alegria? Quem é que está roubando essa alegria? E eu remeto você à memória do texto de 1 Samuel capítulo 30, quando Davi chegou em Ziclag com seus homens e viu a cidade queimada, ferida, saqueada. Os amalequitas tinham levado embora os filhos, as filhas, as mulheres. E quando Davi viu aquela cena, ele começou a chorar. E chorou, até não ter mais forças para chorar. Seus homens queriam apedrejá-lo. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus e fez uma oração e perguntou para Deus, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Em outras palavras, Davi está perguntando para Deus assim, Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? Deus respondeu para Davi, reage Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus que estamos adorando aqui nesta noite, é o Deus da restituição. Ele pode trazer de volta a paz para a sua vida, Ele pode trazer de volta a harmonia para o seu casamento, Ele pode trazer de volta o diálogo para a sua família, Ele pode trazer de volta a restauração para a sua alma. Mas a grande pergunta é, quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria? Penso eu que a carta aos Filipenses foi escrita exatamente para nos apontar quais são esses ladrões. Cada capítulo desta carta fala de um ladrão diferente. Quais são esses ladrões? Com a sua Bíblia aberta em Filipenses, vamos conferir. Primeiro ladrão, está aí no capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim, meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me aconteceram, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem com você à revelia da sua vontade, ao arrepio do seu querer. E essas circunstâncias chegam de súbito, sem mandar telegrama, e põe a sua vida de ponta cabeça, e transtorna o seu coração. E se você não tomar cuidado, essas circunstâncias levam embora a sua alegria. Pense comigo na seguinte cena, um pai ou uma mãe que cria uma menina com todo o desvelo, e o pai no dia do casamento leva essa moça ao altar e a entrega ao seu marido, e essa menina pensando que vai construir um projeto de felicidade, e logo depois que se casa, descobre que casou com um homem infiel, rude, violento, que vai fazer da sua vida um inferno existencial.
E aquele casamento que começou para ser um projeto de alegria, se transforma num pesadelo. E esse casamento acaba arruinado nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Pense comigo, você vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave, talvez incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Você trabalhou anos e anos e granjeou alguma coisa para sustento ou segurança da sua família. De repente, num passo de mágica, um negócio errado, vai tudo a perder. Anos de serviço, uma crise financeira, um golpe financeiro, um prejuízo financeiro. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Pense comigo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de vida conjugal, harmonia, amor, respeito, fidelidade. De repente, uma punhalada nas costas, uma traição, uma infidelidade, uma dor amarga, uma separação dolorosa, um divórcio traumático. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando Paulo diz assim, meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Você poderia chegar para Paulo e perguntar assim, que circunstâncias são essas, Paulo? O que é que aconteceu com você? E ele poderia resumir assim para nós, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Porque Paulo estava preso, 3 coisas aconteceram, a igreja foi mais encorajada a pregar, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, eram 16 mil soldados da mais alta patente, 2 anos preso, 3 turnos por dia, um soldado tinha que estar algemado a ele, e ele evangelho, tantos vos saúdam, especialmente os da casa de César, porque ele estava preso. O que é que ele fez? Começou a escrever cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Tem hora que você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, o seu destino. Deixa eu dizer uma coisa para você, nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus tenha um propósito. Olhe, não roubem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão, capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenham visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. São as pessoas. E eu preciso admitir que as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Nós choramos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Por esta causa, é impossível ter saúde emocional sem o exercício do perdão. Sabem por quê? Porque nós temos queixas uns dos outros. As pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos perfeitos. Nós falhamos, nós erramos. Nós falamos coisas que agridem as pessoas. Nós fazemos coisas que machucam as pessoas. Nós deixamos de fazer coisas que frustram as pessoas. O perdão
é uma necessidade vital para termos saúde emocional, para termos saúde familiar, para termos saúde espiritual, para termos uma família equilibrada, para termos uma igreja saudável. O perdão é absolutamente essencial. Foi Jesus Cristo que disse o seguinte: se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, não adianta você orar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoar, você não é livre, você é um escravo, você é um dominado, você é flagelado pelos verdugos da consciência, você não tem paz. Mas o perdão é uma questão de bom senso. Bom senso, sabia? Bom senso. Porque quando você guarda mágoa no coração, é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa no coração, você está cometendo o que nós chamamos de autofagia, autodestruição. Quando você guarda a mágoa de alguém, esse alguém domina você, escraviza você, e você convive com essa pessoa 24 horas por dia, ela domina o seu pensamento, ela controla você. Você acaba convivendo 24 horas por dia com alguém que você jamais gostaria de conviver. Você chega em casa cansado para tirar uma soneca, essa pessoa se deita do seu lado e se transforma no seu pesadelo. Você chega em casa com fome para tomar um lanche, essa pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você sai de férias com a família, essa pessoa pega carona com você, estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. Não há outro meio. Mas o perdão não é fácil, não. Eu concordo com C.S. Lewis quando ele diz que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Pregar um sermão sobre perdão não é difícil. Mas perdoar quem machuca você é um desafio. A dor mais aguda que eu já senti na vida, e já senti muitas, foi quando eu perdi um irmão assassinado, com 23 anos de idade, 27 anos de idade. No dia que ele fez 27 anos, no outro dia, ele foi assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher. Alguém criado junto conosco. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas eu me lembro que quando Deus restaurou minha voz, a primeira palavra que Ele botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se-ia num inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. O perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Mas eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola de Jesus. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou que o rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, o rei mandou vender a família dele, escravizar a família dele. Esse homem pediu misericórdia ao rei: tem paciência comigo que tudo eu te pagarei. O rei teve misericórdia dele e lhe perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra alguém que lhe deve 100 denários. Não tendo com que lhe pagar, o homem também pediu misericórdia. E ele diz: não tenho misericórdia de você não. Agarrou o cara e disse: paga o que você me deve. O rei ficou sabendo disso. Mandou chamar o cara e disse: camarada, você é um malvado. Eu perdoei a você 10.000 talentos e você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos flageladores. Você vai ser botado na cadeia até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes
uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Ficou o dito pelo não dito, não entendi o que Jesus quis dizer. Jesus não contou apenas uma parábola, não. Jesus contou uma hipérbole, um exagero. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barras de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia, Samaria, durante um ano eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Para você ter uma ideia, o salário de um trabalhador na época era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Quando aquele homem disse, tem paciência comigo que tudo eu te pagarei, estava fazendo uma promessa que nunca poderia cumprir. Mas talvez você pergunte, mas por que Jesus usou uma cifra tão exagerada? Sabe por quê? Porque esse é o tamanho da dívida que você e eu temos com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável. E Deus nos perdoou completamente. Louvado seja o seu nome. Só que lá na frente esse homem encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. Que acabara de receber um perdão de 150 mil anos. Não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Que acabara de receber um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está ensinando com isso? Você e eu nunca vamos poder dizer, eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo Cicrano, porque eu fui muito humilhado, muito machucado, muito ferido. Sabe o que a Bíblia me ensina? Que você e eu temos que perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E como é que Deus em Cristo nos perdoou? Deus perdoou os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga, pastor, esse é o ponto que eu me encrenco. E perdoar, eu perdoo, mas esquecer, não, aí eu não esqueço não. Não esqueço não. Eu vou perguntar para você não esquece mesmo não? Verdade isso? Você não esquece? Se você não esquece mesmo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está querendo dizer que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus é onisciente. Ele sabe tudo, se lembra de tudo. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece o seguinte: Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou. Portanto, perdoar é lembrar sem sentir dor. Talvez você vai precisar fazer uma visita, uma viagem, um telefonema, um e-mail. Mas em nome de Jesus, não guarde mágoa. Porque se você guardar mágoa, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão? Capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria, eu acho que aqui vocês não enfrentam esse problema não. Preocupação com dinheiro. Aqui dinheiro não é problema, é solução, né? Dasnar. Você já perdeu alguma noite por causa de dinheiro? Ficou ansioso por causa de dinheiro? Ficou desesperado por causa de dinheiro? O problema é que Paulo diz o seguinte:
Algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. A pessoa levanta de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com coisas terrenas. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a obra, porque só se preocupam com coisas terrenas. Deixa eu fazer uma perguntinha simples. Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Eu acho que não, vocês são muito crentes, eu tenho certeza disso. Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro, discutem porque tem dinheiro, discutem porque não tem dinheiro, discutem porque tem pouco dinheiro, discutem porque tem muito dinheiro, discutem porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre discutem. O dinheiro é o maior ponto de discussão e discórdia dentro das famílias hoje. O problema é que Paulo diz que as pessoas só se preocupam com coisas terrenas. Nós vivemos hoje aquilo que os economistas chamam de globalização. É verdade. Globalização. Nós somos uma aldeia global, irmãos. Dá um problema na Bolsa de Valores de Tóquio, de Singapura, mexe o seu bolso aqui agora. Talvez uma das maiores provas da globalização foi a crise econômica no mercado imobiliário dos Estados Unidos, onde vocês vivem, no ano de 2008. A crise que abateu aqui, num efeito cascata, atingiu o mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo no Brasil. Vocês sabem, talvez, é possível que saibam, que o estado do Espírito Santo do Brasil é o maior produtor de granito do mundo. Do mundo. Rochas ornamentais, granito. Muitos donos de pedreiras no meu estado quebraram, porque o mercado imobiliário americano deu uma bambeada. Por quê? Porque nós somos uma economia globalizada. E nessa economia globalizada, Tom Cine disse, no seu livro Lado Oculto da Globalização, que mais de 50% da riqueza do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que 150 países. No ano 2010, Bill Gates tinha uma renda líquida de 400 milhões de dólares por semana. O problema é que essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Não importa se você vai se arrebentar emocionalmente, se a sua família vai se arrebentar emocionalmente, o que importa é que essa máquina tem que girar. E para que essa máquina continue girando, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no mundo do consumismo. Quer ver um exemplo? Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já tenho visto coisa tão engraçada. Há poucos dias vi uma menina que não falava papai e mamãe ainda, ganhando um telefone celular. Aliás, a revista Veja, que vocês conhecem do Brasil, publicou uma matéria recentemente, que as crianças de classe média são responsáveis por 30% do consumo de uma casa. E nós não estamos falando de coisas básicas, estamos falando de coisas supérfluas. Você já visitou o quarto de criança de gente de classe média? Hoje, gente, tem prateleira do chão ao teto. Você dá um presente para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto da sucata, e quer outro. Se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo.
Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. No dia de casamento elas disseram para ele assim: nós temos que comprar sapatos novos. Quem duvida disso? É claro, o casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, eu disse para ela assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Abriu o armário e contou 151 pares de sapatos. Precisava comprar mais. Como é que você chama isso? Né? Só não dá o CPF, por favor, para não ficar constrangedor. Como é que você chama isso? Consumismo. Consumismo. Vocês não são fáceis, não. Eu vou lhe dar uma definição de consumismo, então, para você entender o que eu estou falando. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para influenciar as pessoas que você não conhece. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. Paulo, quando tratou dessa matéria, disse o seguinte: aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e atormentam a sua alma com muitos flagelos. Nós não trouxemos nada para este mundo, nós não vamos levar nada deste mundo. Tendo, portanto, o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O primeiro bilionário do mundo foi desse país, chamava-se John Rockefeller. John Rockefeller diz o seguinte: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. As pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, e comem um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. No dia que John Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério, encostou no contador de John Rockefeller e fez uma pergunta sutil: e aí, cara, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador respondeu: uai, cara, ele deixou tudo, ué. Ele não levou nem um centavo. Você já viu gaveta em caixão? Você já viu caminhão de mudança em enterro? O grande problema é que aquilo que você não trouxe nem vai levar, às vezes é o seu Deus. Porque dinheiro é mais do que moeda, dinheiro é mamon, dinheiro é um ídolo que tem escravizado as pessoas, e no altar de mamon tem gente que vive, tem gente que morre, tem gente que mata, tem gente que casa, tem gente que descasa, porque muitas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. E eu vou dizer uma coisa para você: se você botar o seu coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Porque o dinheiro nem traz felicidade, nem traz segurança. Por isso Jesus Cristo diz: ajunte para você tesouros lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Não é o dinheiro que faz você feliz, é Jesus quem traz a verdadeira felicidade. Mas vamos ao último ladrão da alegria, capítulo 4 agora, versículos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da ansiedade quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu quero fazer uma perguntinha de novo. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Eu tenho certeza, vocês se olharam no espelho antes de vir para cá. Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Você... Não tem essa pessoa aqui. Você conhece alguém que... Você conhece alguém que quando não tem problema, até cria um que não sabe viver sem problema? A ansiedade, irmãos, é o mal desse século. É o mal da nossa geração.
É a doença mais democrática. É o pecado mais comum. Ansiedade atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Ansiedade. E Jesus Cristo foi claro. A ansiedade é inútil. Inútil. Isso porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 46 centímetros no curso da sua vida. Ela é prejudicial porque o que é ansiedade? É quando você começa a sofrer antecipadamente por um problema que talvez vá acontecer. E está provado estatisticamente que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. E aí a gente sofre assim mesmo, desnecessariamente. E se vier a acontecer, sofre duas vezes. Já sofreu antes, tem que sofrer depois. Quando eu era seminarista, lá em Campinas, São Paulo, eu levantei de madrugada do meu quarto para ir beber água, quando o bebedor ficava no corredor. Quando eu estou atravessando o corredor, a porta do quarto de um colega aberta. Quando eu olhei, ele estava chorando, mas convulsivamente. Eu entrei apressadamente. O que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Alguém foi atropelado? Alguém está no hospital? E ele chorava, disse, eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei, em que hospital que ela está? Não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Eu falei, meu Deus, não vai ter a sua mãe viver, cara. Tem 30 anos e essa mulher está viva até hoje. Ansiedade. Há poucos dias entrou no meu gabinete, pastor, uma mãe com a criança no colo chorando. O que está acontecendo, mãe? O que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não consegui casar. Eu falei, mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer pelo menos. Ansiedade. A ansiedade é sinônimo, disse Jesus, de incredulidade. Jesus diz assim, os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe por que você e eu ficamos ansiosos? Porque nós duvidamos que Deus seja suficientemente poderoso e bondoso para cuidar da nossa vida. Quem é o seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Quanto é que o seu Deus pode? Paulo nos dá o remédio aqui da solução da ansiedade. Não andeis ansiosos de alguma coisa? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual o remédio? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, chama a sua atenção aqui para um ponto importante. A palavra oração aqui no grego é a mesma palavra para adoração. Então, Paulo está falando três coisas. Adorar a Deus, pedir e suplicar é a mesma coisa, e dar graças. Preste bem atenção. Você sabia qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Como é que você cura a ansiedade? Adorando a Deus por quem Deus é, pedindo a Deus por Ele ser o Pai, e dando graças a Ele por aquilo que Ele faz. Então eu vou fazer um pedido, vou fazer uma oração de adoração, é o que Paulo está mandando fazer. E eu chego para Deus e digo, meu Deus, eu quero te adorar. Porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus imenso, porque Tu és o Deus infinito, porque Tu és o Deus eterno, porque Tu és o Deus imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus onipresente, porque Tu és o Deus transcendente, porque Tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus fiel, porque Tu és o Deus justo, porque Tu és o Deus verdadeiro, porque Tu és o Deus bom, porque Tu és o Deus perdoador. Eu quero te adorar porque Tu és o meu rei, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a razão da minha vida, porque Tu és tudo para mim, em nome de Jesus, amém. Aí eu chego para Deus depois dessa oração e digo assim, Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor, tão ansioso.
Ah, não combina mais, gente. Não combina. Se Deus é tudo isso, Ele é o seu Pai. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Quem é o seu Deus? O profeta Isaías pensou nisso. Quando ele escreveu o capítulo 40 do seu livro, ele diz: o meu Deus é aquele que mede o pó da terra em balança de precisão. É aquele que mede as águas dos mares na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas ia faltar. Quem é o seu Deus? Pergunte a um astrônomo qual o tamanho deste universo que Deus mediu a palmos. Pergunte. Ele não vai saber explicar. Mas os astrônomos afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 92 bilhões de anos nessa velocidade para ir de uma extremidade na outra. Seu Pai é maior do que isso. Seu Pai criou tudo isso. Seu Pai é o seu Deus. E Ele está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem no firmamento que Deus criou e conhece cada uma delas pelo nome. Pergunte. E o astrônomo vai dizer: eu não sei. Mas eles afirmam que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá à praia um dia. Encha a concha da sua mão de areia, vem para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você tem na concha da sua mão. Deus não apenas criou todas as estrelas, Ele conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, está dizendo para você: não ande ansioso de coisa alguma. Mas não é apenas o macro-universo que nos encanta, não, o micro também. O micro também. Chega na sua casa hoje, vá no seu quintal, pegue uma folha, bem fina. Aquela folha é mais complexa do que a cidade de Nova York. Vá na sua geladeira, pega um ovo, bote na frigideira. A gema daquele ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, disse que você tem em cada um dos seus olhos mais de 2 milhões de fios duplos e encapados. Se não for assim, você daria um curto-circuito e você ficaria cego. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser automatizado, computadorizado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. E códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Criador Todo-Poderoso, e esse Deus é o seu Pai, que está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. O resultado é que quando você adora a Deus por quem Ele é, quando você pede a Deus pelo seu Pai, quando você dá graça a Deus por aquilo que Ele já fez, no lugar da ansiedade vem a paz de Deus que excede todo entendimento. Para guardar o coração e a mente, e a palavra guardará no grego aí é montar guarda, montar sentinela. Tem uma soldadesca celestial para cercar a sua cabeça e o seu coração, a sua razão e a sua emoção.
Quando a ansiedade quer entrar, não consegue mais. Porque a paz de Deus está cercando a cidadela da sua mente e do seu coração. Por isso é que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Quando eu era criança, eu escutei a seguinte frase na igreja: o projeto de Deus é fazer você santo e não fazer você feliz. Esse troço desceu engasgado. A primeira frase eu concordo: sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda eu não entendi. Aí eu fui pesquisar. Sabe o que eu descobri? Quem melhor entendeu esse negócio talvez foram os puritanos da Inglaterra do século XVII. Quando eles perguntaram assim: qual é o fim principal do homem? E eles responderam assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Amém. Aí eu tenho que concordar com o teólogo batista, pastor batista John Piper, quando ele diz o seguinte: o problema do homem não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus o criou e o salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo. Então eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Eu vou terminar. Eu quero pedir licença para fazer uma pergunta. E fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. Nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós tivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é essa: você é uma pessoa feliz? Amém. Você é uma pessoa alegre? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém. Glórias a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai vendo que nós estamos de segurança, que Deus nos escolheu primeiro e que Ele está no controle de todas as coisas. Aí dá paz, né? Dá paz. A palavra, o ensino desse aí nos dá segurança, nos dá paz em Deus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ser crente, vale a pena buscar o Senhor. É o que Deus quer. Nós descobramos cada vez mais, né? Servindo o Senhor. Não podemos deixar voltar para trás. Não tem caminho. Glórias a Deus. Agradecemos ao pastor Paulo, pastor Hernandes, por ter nos abençoado com essa palavra e seu ministério. Esses dias foi uma grande bênção. Nos apertou, viu? Uma segunda mensagem do senhor lá me apertou. Eu tive que deixar um tanto de coisa já, né? Falei com o meu filho André, falei: até você me apertou hoje. Tem coisas que nós temos que deixar de lado para servirmos ao Senhor. E quem não pegou esses DVDs, escuta depois, você vai aprender muito, porque foi muito profundo os ensinos que foi passado ali, e vale a pena, que vai muda a nossa vida, nossas coisas. Estamos no dia a dia. Nós fomos criados por Deus com um propósito: servir o Senhor e fazer aquilo que Deus nos programou para nós fazermos. Então vale a pena servir o Senhor. Então essa semana nós estamos preparando ainda aí para aniversário da minha esposa, no próximo sábado. Quero convidar os irmãos para estar aqui sábado, né? O pastor Edson Melo também vai estar ministrando provavelmente aqui sábado que vem. Está chegando segunda-feira. E provavelmente quando ele vem aqui, Deus deu esse dom para ele de cura, que de onde ele vai tem muita cura. Então se tiver alguém enfermo, traz, que eu tenho acompanhado o ministério dele, é muita cura. Então sábado que vem, se ele estiver aqui, mesmo sendo aniversário da minha esposa, vamos diminuir um pouco a hora do culto, mas, né, ele é o
como é que fala, o dom que desenvolveu no coração dele é orar para pessoas doentes. E Jesus cura mesmo, que eu tenho andado bastante com ele. E na sexta ele vai dar até uma palestra lá para nós, da nossa de oração, né, sobre consagração e buscar o Senhor, como, né, desenvolver aí a tua fé aumentar para orar para pessoas doentes. Ele vai estar ministrando lá para cura. E acho que vai ser sexta-feira. Também tem um 24 horas na igreja do pastor Ordilho, começa sexta, às 7 da noite, vai até no sábado, às 7 da noite. Então, os irmãos que poder, né, na sexta-feira à noite, passar lá, abençoar e, né, e estar sendo abençoado, vai estar, é um louvor de 24 horas. Então, os irmãos, por favor, vamos apoiar lá, os irmãos do louvor, jovens, vão estar lá com o pastor Ordilho. Na próxima sexta-feira, também das 7 horas, até no sábado, às 7 da noite. E tem mais algum anúncio que eu tenho que dar aí? O André, temos oração ainda hoje para a África. Nós estamos até no dia da viagem, que é 2 semanas. Estamos orando das 11h30, lá no office. Nós estamos orando lá. Tem um grupo de irmãos que estão orando com a gente. Nós vamos estar orando lá. O meu filho vai estar lá com o André. E os irmãos que quiserem ir lá para oração, vai ter, né? Então, é benção. Então, vamos agradecer a Deus por esse culto. E eu quero levar o pastor para descansar um pouco. Ele vai sair 20 para as 4, né? 20 para as 5. Temos pedido de oração aqui. Cleide Piragini, cura. Essa é a esposa do pastor Piragini. Falar por ela, pastor Otávio, irmã Petra, família Amaro, Monique, jovens, aqui está um nome aqui, Sebastião, Sueli, que está no Rio de Janeiro, TI, família, acho que é Prieta, não sei, Libertação e Salvação, Homero Santos, Codognola, família Codognola, orar por Jaqueline, Davi, com câncer, e também Denise Maria Costa, cura. A Deise Maria Costa, cura. Vamos estar orando agora aqui, terminando esse culto, agradecendo a Deus, e vamos, em nome de Jesus, meditar na palavra, porque uma das coisas que eu tenho aprendido é o seguinte: se você deixar sair do coração, você perde tudo que você recebeu. Uma das coisas que eu lutei ali, depois que eu saí da segunda mensagem do pastor, Deus ministrou muito no meu coração umas coisas que eu precisava limpar da minha vida. Eu falei, aproveitar o tempo, né? Eu falei, você sai dali, já vem a carne. Não, mas também não é bem assim, não. Então, tem coisas que você tem que pegar, pôr no coração e falar assim, não, eu tenho que aplicar em nome de Jesus, receber a palavra e viver pela palavra de Deus. É o caminho que Deus nos abre. Então, nós somos abençoadíssimos esses dias, mas hoje aqui ainda, e vamos sair daqui agora. Como é que é? Alegrai-vos, e outra vez, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Vamos manter isso aí, em nome de Jesus. Eu tenho que parar de comer os dedos, né? Os irmãos ficam, eu como os dedos, então eu vou ter que parar agora. Aí fica mais gostoso aí, não é? Não, pimenta não. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Pastor Hernandes, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Joshua, Sara, obrigado. Ana Priscila, lembrei, que milagre, fui curado da memória, em nome de Jesus. Foi os visitantes, estão nos visitando, o pastor Dílio, sua esposa e os demais irmãos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo possa tocar nessas famílias que foram apresentadas aqui essa noite, ó Deus, para cura, Senhor. Esses cânceres serão destruídos pelo poder do nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor verdadeiramente levou sobre si todas as nossas enfermidades, e nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, que essas pessoas serão curadas, podem ser curadas, segundo a fé que está no coração desses irmãos que colocaram aqui nessa noite em oração diante do Teu trono. Nós abençoamos libertação dessas famílias, cura, salvação de almas, pelo poder do nome de Jesus. Ministramos também sobre a igreja que aqui está, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de paz.
espiritual. Nós pedimos em nome de Jesus que o teu nome resplandeça sobre essa igreja, pastor Hernandes, sua família. Nós abençoamos esse ministério cada vez mais pelo poder sobrenatural do teu nome, Jesus. Continua usando para a tua glória. Leva-nos debaixo da graça, do amor de Cristo, da consolação do Espírito Santo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Chamei e te escolhi. Onde Jesus está, você está vendo? Espírito Santo, vem renovar, vem renovar, vem renovar. Espírito Santo, vem encher de agora nessa hora. Vem renovar, batiza o Espírito Santo, vem renovar.